Seja muito bem-vindo à nossa última aula a respeito do módulo Igreja, Origem, Estrutura e Destino. Quero te convidar a mergulhar na Palavra de Deus, a ter um discernimento espiritual de tudo aquilo que Deus tem para nós enquanto igreja, não só a sua particularidade, a minha particularidade, mas aquilo que nós demos o nome, que Jesus deu o nome de corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor. Então, nessa última aula, nós falaremos não somente do que foi a igreja, suas características, algo que nós já vimos um pouquinho nas aulas anteriores, mas principalmente qual percurso nós temos percorrido. Você já parou para pensar? O que vai ser da igreja? Por que o Senhor ainda continua confiando na igreja? Qual a relevância de nós perseverarmos até o último dia, até o grande e temível dia do Senhor? Então eu quero te convidar a se aprofundar na Bíblia nessa aula número 3, o destino da igreja. Muito claro no nosso entendimento que o Senhor escolheu trabalhar desde o ministério de Cristo na igreja. O Antigo Testamento nos mostra Deus formando um povo, o povo de Israel, Deus entregando a lei para esse povo, o sacerdócio, o tabernáculo, permitindo que esse povo construísse até um templo para que houvesse adoração, o templo de Salomão, que depois foi reconstruído e recebeu o nome de Templo de Herodes e depois foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Mas a região está lá ainda em Jerusalém. Findada essa aliança, o tempo dessa aliança foi findado, veio a nova aliança com Cristo Jesus e a igreja passou a ser um tema central da palavra de Deus. O grande personagem do Novo Testamento é Cristo, mas a principal coadjuvante, sem dúvidas, é a igreja. Mas você já parou para pensar o que Deus espera da igreja nesse tempo? Por que a igreja vai perseverar até os últimos dias e por que a igreja é chamada de noiva, aquela que se casará com o cordeiro em suas bodas? Então eu quero te convidar novamente, a entender um pouco mais sobre a igreja, nesse módulo Igreja, Origem, Estrutura e Destino e nessa aula especificamente o destino da igreja. Nas aulas anteriores, nós pudemos traçar um panorama sobre a igreja e fica um convite para você. Nós estamos na terceira aula. Caso você tenha interesse, e essa seja a primeira aula que você está assistindo, volte aos vídeos, assista a partir da primeira, não deixe de assistir a segunda para que essa terceira, o destino da igreja, faça sentido para você. Pois o que nós estamos oferecendo aqui é uma construção do entendimento sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de todos os santos. Então, na aula passada, nós vimos, na primeira aula nós vimos a origem da igreja é definida em 5 etapas de constituição, de um processo que acontece desde a Galiléia, quando Jesus chama os seus discípulos, 11 dos seus 12 discípulos eram galileus, assim como o próprio Cristo era, até que ela chegasse em Roma, sendo institucionalizada pela igreja como igreja católica e multiplicada entre os gentios. Então, recapitulando, nós passamos por 5 etapas. A igreja foi gerada no discipulado de Cristo com os apóstolos, aquele que ele chamou e discipulou em vida. Ela foi estabelecida no cenáculo durante a Santa Ceia. Cristo escolhe reproduzir um modelo de aliança na última ceia com seus discípulos. Terceiro ponto, você se lembra? Foi vocacionada na grande comissão. Essa igreja foi empoderada pelo Espírito Santo e vocacionada com uma tarefa clara pelo próprio Cristo para que o evangelho fosse pregado entre as nações da terra, para que os discípulos de Cristo fizessem novos discípulos, ensinassem-os a palavra e os batizassem. Então o terceiro ponto é fundamental, que é a grande comissão. Quarto, ela foi empoderada pelo derramar do Espírito Santo. A grande promessa de Cristo que transiciona os evangelhos para o livro de Atos era que a igreja esperasse, aquela comunidade esperasse o poder que viesse do alto, para que ela tivesse sim a autoridade para cumprir uma obra que humanamente era impossível. Quarto ponto, então, empoderada pelo derramar do Espírito Santo. O último diz respeito muito à movimentação de Paulo, como nós vimos principalmente na aula passada, a movimentação de Paulo em levar essa vida que estava tendo orgânica de Jerusalém até os gentios, principalmente dos povos de cultura grega e de domínio do Império Romano. O quinto, então, é uma igreja que foi organicamente multiplicada entre judeus e gentios. Esse é um panorama simples da primeira aula.
Na segunda aula, nós estudamos um pouco qual é a estrutura da igreja. Olhando a Bíblia como 2 testamentos, a antiga aliança e a nova aliança, nós temos Deus trabalhando num povo, que vai se chamar o Kahal de Deus, a Assembleia, quando o povo de Israel se reunia para debater questões relevantes. A unidade das tribos era o Kahal de Deus, que era como Assembleia. E essa palavra Kahal, quando ela foi traduzida na Septuaginta para o grego, ela recebeu o nome de Eclésia, que no Novo Testamento, por escolha dos apóstolos, dos escritores, eles se mantiveram esse nome. Então, o que era Kahal foi traduzido para Eclésia, e no Novo Testamento o povo de Deus continua se chamando de Eclésia, mas para nós veio com o nome de igreja. Então, se eu olhasse como um panorama geral, o Kahal e a Eclésia dizem respeito ao povo de Deus. O crivo na antiga aliança pela circuncisão e a lei de Moisés, na nova aliança é um crivo muito maior pela crença em Jesus Cristo. Os judeus precisaram se converter para sair do Kahal e fazer parte da Eclésia. Pronto, nós vimos com muito mais profundidade na aula passada, isso é só uma introdução, te convido a voltar essa aula se você não teve, porque agora a nossa ênfase é: qual o destino da igreja? Qual o destino da igreja? E eu queria te perguntar, nós vivemos cultos de celebração, nós casamos na igreja, apresentamos nossos filhos, somos batizados, temos uma vida institucional na igreja. A igreja também abençoa a sociedade, porque se for pensar de um ponto de vista não só espiritual, mas social, Deus não vai fundar, plantar, Deus não vai gerar uma igreja num lugar que não seja para ela transformar uma cultura. Então nós olhamos para a igreja enquanto instituição e vemos grandes vantagens. Vale a pena fazer parte da igreja, não só espiritualmente, mas em todas as circunstâncias, e isso testifica o nosso espírito, porque a coisa é algo gerado pelo próprio Espírito Santo. Mas você já pensou qual a finalidade da igreja? Para que Deus mantém a igreja? Não é só para que nós sintamos a presença dele no domingo, não é só para que nós aprendamos mais da palavra, para que nós consigamos cumprir os mandamentos, não é só por isso, é também por isso. Mas existe uma finalidade que ela dilui a nossa individualidade. É entender que a igreja é uma comunidade do eschaton. Você já ouviu falar dessa palavra? Eschaton é uma palavra grega que diz respeito aos últimos dias, aos fins dos tempos. Se você talvez não tenha tanto estudo bíblico, talvez um nível superficial, você vai relacionar eschaton com escatologia. Escatologia diz respeito ao estudo do fim dos tempos. Logia, o estudo, e eschaton, esse contexto de finalização de algo, de encerramento de um tempo. Escatologia sendo o estudo do fim dos tempos, eschaton os últimos tempos, ou os últimos dias, o fim dos tempos. Então nós podemos dizer que a igreja, ela é uma comunidade do eschaton, uma comunidade dos fins dos tempos. Mas não só uma, ela é a grande comunidade, porque o texto bíblico, principalmente o avançar das cartas de Paulo, as profecias de Jesus em Mateus 24 e o Apocalipse, eles vão nos mostrar que há um relacionamento muito íntimo de Deus com a igreja, não mais com uma nação, não mais com os povos da terra, que o Senhor ainda vai se relacionar, mas com uma ênfase a uma instituição chamada igreja. Então, para te deixar claro, existe uma finalidade na igreja, que ela seja a comunidade dos últimos dias. Então o que nós recebemos desde lá do cenáculo de Jesus trabalhando com os discípulos na Galileia, até a vinda de Jesus, perseverará. Então a igreja, para resumir, é fundamental que nós compreendamos ela como uma comunidade dos últimos dias. Mas eu quero dividir esse entendimento em 2 pontos. Primeiro ponto é, qual o destino da igreja? Se eu tivesse que te perguntar agora, qual o destino da igreja? Se de repente está com o seu caderno aberto, coloca uma pergunta. Qual o destino da igreja? Quando nós falamos de destino, nós falamos de um lugar a se chegar. Esse lugar, evidentemente, é tanto espiritual, com o aperfeiçoamento dos santos, com nossa espiritualidade, nosso espírito sendo mais aflorado, quanto terreno. Então, o destino da igreja, se você estiver anotando, coloque, é o encontro com Cristo e a habitação na Nova Jerusalém. Se você quiser algumas referências para isso, você vai encontrar em 1 Tessalonicenses 4,16, Gálatas 4,25 e a conclusão, depois da restauração de todas as coisas, no Apocalipse 21:2. Então o destino da igreja é se encontrar com Cristo, aquele que quando a última trombeta soar, ele virá dos céus em nuvens e da mesma maneira com que ele foi a acesso, nós o veremos voltar.
Então nós nos encontraremos com Cristo. A escatologia pode às vezes divergir de como será e quando será esse encontro, mas a chave é entender que nós nos encontraremos. E a concretude de tudo isso é nós habitando na Nova Jerusalém com o nosso Senhor eternamente. Então o primeiro ponto, o destino da igreja, o encontro com Cristo e a habitação na Nova Jerusalém. O segundo ponto é que a igreja, para chegar e alcançar esse destino, ela precisa percorrer um percurso. Ela precisa concluir um percurso. Então imagina, se você tem um destino, uma viagem, vai sair do ponto A para chegar ao B, não te importa apenas saber onde está o ponto B, mas saber como você chegará ao ponto B, se você tem combustível suficiente para isso. Se é uma viagem de 500 quilômetros, não adianta nada você ter um combustível muito bom, uma gasolina com aditivos, por exemplo, mas com só 400 km de autonomia. Você precisa saber o percurso correto. E o percurso correto da igreja é a cultura de permanecer aguardando. Você já parou para pensar que se nós temos um destino claro, é fundamental que nós saibamos o percurso? Porque se eu sei o percurso, eu posso ter certeza que talvez eu não chegue àquele destino nos meus dias, na minha experiência terrena, mas eu cooperarei avançando no percurso. Como nós então podemos desenvolver, praticar essa cultura de permanecer aguardando? 3 maneiras principais: esperando, clamando e orando. Nós devemos ser geracionais, assim como Deus é, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós devemos receber dos nossos pais e transmitir para os nossos filhos uma cultura de esperar. Sabe quantas vezes nós vemos hoje muitas igrejas que têm cultos abençoados, o Espírito Santo os visita, tem ensinos profundos, igrejas que crescem com viés evangelístico, que se expandem, mas igrejas que esquecem de falar que a finalidade de uma igreja é esperar o retorno de Cristo. Então, se nós deixamos de lado a expectativa de esperar, nós não temos uma clareza do que porquê nós estamos vivendo. Então, é fundamental que nós compreendamos que nós somos uma comunidade que espera. Mas espera fazendo o quê? Que clama. Se eu estou clamando por algo, eu estou evidenciando o meu descontentamento com a presente era e minha ânsia de que algo melhor estabelecido na eternidade vem até os meus dias. Se eu clamo para que o Senhor restaure o reino de Israel, se eu clamo para que o Senhor venha, se eu clamo para que o Senhor abençoe as famílias, eu estou dizendo que algo que já foi estabelecido na eternidade tem legalidade e um anseio nosso para que seja estabelecido nos nossos dias. Então, esperar, clamar e orar. Orar tanto pela minha individualidade, quanto a individualidade da minha igreja, onde eu congrego, quanto a igreja por si só. Eu devo orar para que o Senhor abençoe, para que o Senhor nos prospere espiritualmente, para que o Senhor dê recursos para a igreja, para que o Senhor cumpra a sua vontade. Lembra de Mateus 6? Qual é a excelência da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, estabeleça a tua vontade. Clamamos para que algo que está no céu seja colocado na terra. Então a lógica da oração, como do clamor, não precisa de novidade. Nós precisamos daquilo que está estabelecido na eternidade. Então uma cultura de permanecer aguardando é uma cultura que espera, que clama e que ora. São 3 maneiras básicas de evidenciar o reino dos céus. Se eu estou aguardando, as tribulações serão passageiras, porque eu sei que algo melhor virá. Eu posso esperar porque eu tenho convicção de que meu Senhor está comigo. Se eu estou clamando, eu ajusto a minha vida para o meu clamor, porque eu tenho certeza que Deus ouve os nossos clamores e as nossas orações. E se eu sou uma pessoa de oração, eu tenho um espírito muito mais robusto e o discernimento que eu tenho da minha vida não é baseado nas minhas vontades, mas no que o Espírito tem colocado para mim. 3 maneiras fundamentais para nós entendermos a funcionabilidade da igreja nesses últimos dias, que é o seu destino e o seu percurso. Agora, analisando de uma maneira um pouco mais profunda, eu quero te convidar a refletir. Abre o seu caderno de novo aí e vou colocar uma pergunta fundamental. Por que é importante saber que a igreja é a comunidade do fim dos tempos? Vou repetir. Por que é importante saber que a igreja é a comunidade dos últimos dias? Porque você aí que está nos assistindo, porque eu aqui desse lado, tenho que saber que a experiência da igreja não se conclui com a experiência da minha vida. Que a igreja não morrerá no dia que eu morrer. Porque eu tenho que saber que a igreja, da mesma maneira que ela continuou até então, ela continuará até o dia de Cristo. E se você estuda um pouquinho de história,
você pode perceber que a igreja, ela nunca contou com a maioria, ela contou com a perseverança dos santos. Quantas vezes a igreja foi corrompida, homens tentaram manipulá-la, quantas vezes o mundo veio e combateu a igreja, nós podemos dizer, talvez, com muitos estudiosos, olhando para o caso da Europa, que a Europa é uma sociedade pós-cristã, que o cristianismo foi deixado de lado, que a igreja se desvirtuou com a teologia da prosperidade. Muito disso é verdade. Mas você percebeu que a igreja continua viva? Você percebeu que a igreja continua alcançando pessoas que não eram alcançadas, seja nações onde o evangelho é proibido, ou seja famílias que se perderam? A igreja não morre. Por quê? Tem um componente espiritual. Ninguém pode parar a igreja, porque ela é uma comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Porque quando alguém acabar com o corpo de Cristo, Jesus Cristo ou foi uma mentira ou acabou morrendo. Então nós sabemos que da mesma maneira que Cristo está ressurreto e não morre, a igreja não pode morrer. Então por isso eu quero te convidar a refletir, porque é importante saber que a igreja é a comunidade do fim dos tempos. De uma maneira prática, a resposta é porque devemos viver o hoje conforme o padrão do amanhã. A sua vida hoje está pautada naquilo que Cristo espera que você viva ou segundo as tuas vontades hoje? Por que você frequenta um culto? Porque você lê a palavra e espera que ela transforme a sua realidade. Se a minha visão está limitada ao meu tempo, eu vou viver como eu quero e, se for possível, 10 minutos antes de eu morrer, eu vou me converter ou fazer as pazes com Cristo. Mas se eu tenho a certeza de que um padrão que vai ser estabelecido quando Cristo voltar, eu posso vivenciá-lo hoje, eu não perco tempo, eu já ajusto a minha vida. Se a eternidade é o relacionamento contínuo com Deus, eu não vou passar os meus dias me preocupando com outra coisa, a não ser buscar o Senhor. Se eu tenho prazer hoje com essa natureza carnal e terrena em me relacionar com Deus, quanto mais na eternidade. Então o que eu devo fazer? Já viver hoje aquilo que eu haverei de viver no amanhã com a comunidade dos santos, nosso Senhor. Então a ideia de uma igreja do escatom, de uma comunidade do fim dos tempos, é nós vivermos hoje o que será estabelecido, cobrado de nós e o nosso desfrute na eternidade. Esse é o ponto fundamental. Uma outra pergunta que eu quero te lançar. Falei aqui sobre os últimos dias. Você sabe o que são os últimos dias? Você é cristão, o que são os últimos dias? Qual é a resposta que você tem para isso? Deixe isso em aberto, que nós temos duas maneiras de responder. Essas perguntas não têm um intuito de colocar em questão o seu conhecimento bíblico, mas te convidar a refletir que às vezes palavras que nós lidamos, elas são extremamente fundamentais e relevantes para que nós consigamos entender o que Cristo espera de nós. A Bíblia que você tem acesso tem palavras que talvez você não compreende, que dificultam o teu relacionamento com o próprio Senhor. Então, o que são os últimos dias? Tem a ver com esse tempo que nós vamos chegar, mas tem a ver com duas diferenças fundamentais. Então, assim, os últimos dias nós podemos encontrar de várias maneiras na Bíblia, mas duas são principais. Primeiro ponto, os últimos dias quanto à aliança divina e os últimos dias quanto aos eventos que antecedem a vinda de Cristo. Então nós vamos dividir esse primeiro momento agora, eu vou falar sobre os últimos dias segundo a interpretação da nova aliança e depois os últimos dias segundo os eventos que antecedem a volta de Cristo. Eu quero te convidar para entender o que tem a ver esses últimos dias, por que foram ditos os últimos dias e o que isso tem a ver com a aliança de Cristo, para depois aquilo que nós reconhecemos, pelas profecias sendo cumpridas e nós discernimos se Cristo está perto ou não. Esse é o segundo momento. Então, para esse primeiro, abra sua Bíblia no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Hebreus foi escrito por um indivíduo que nós não temos certeza, mas foi tão inspirada por Deus, consegue falar tanto do judaísmo, revelando a aliança que ela é fundamental para nós entendermos o que Deus quer da igreja, não só sendo estabelecida, mas esperando o retorno de Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1, acompanhe conosco então, a palavra vai dizer assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2 é central, grife na sua Bíblia. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A nossa ênfase aqui é entender que o livro de Hebreus está dizendo que nestes últimos dias, então o primeiro ponto para você entender essa complexidade dos últimos dias é que existe uma aliança que definiu um tempo chamado últimos dias. Por que eu estou sendo enfático com isso? Porque a última aliança com Cristo ela é definitiva.
A base de tudo que Cristo tinha para fazer, ele revelou na sua última aliança. Tudo que vier a partir disso é complementar e nos traz clareza. Então, esses últimos dias foram iniciados com o ministério de Cristo. E nós podemos entender qual a principal marca do fim. O que finaliza um tempo é a ausência de novidade. Se eu já pintei, vamos supor, eu tinha um plano de pintar esse estúdio e eu pintei ele de preto conforme era o meu planejamento, eu concluí esse tempo, porque eu não terei novidades. Eu não pintarei ele de branco, eu não colocarei adornos, porque o objetivo era ser preto e ele foi posto preto. Eu cheguei ao fim, estabeleci o fim. Então, de um ponto de vista de aliança, e é fundamental para você entender, a ausência de novidade marca o começo de um fim, marca a finalização do tempo. Então, primeiro ponto, os últimos dias são marcados pelo ministério de Cristo. E aí você vai colocar 4 pontos fundamentais. Porque nós entendemos Jesus como parte, o início dos últimos dias. Primeiro ponto, não haverá nova aliança, não haverá outra aliança. Segundo ponto, não haverá novos escritos doutrinários. Terceiro ponto, não haverá nova profecia. Quarto ponto, não haverá nova revelação. Estou sendo enfático para dizer que o que era fundamental já foi estabelecido. Então vamos lá. Primeiro ponto diz respeito, não haverá outra aliança. Você já parou para pensar? A maior aliança que Deus fez no Antigo Testamento foi Moisés subindo ao monte, recebendo as tábuas da lei e entregando para o povo por meio de estatutos, mandamentos, ordenanças, juízos, e o povo deveria cumprir. Para toda essa complexidade, Deus deu a lei, os sacerdotes que fiscalizavam essa lei e intercediam pelo povo junto a Deus, e o tabernáculo, que era o lugar onde Moisés se aproximava com Deus depois de ter feito o sacrifício. Não contente, Deus ainda levou uma série de profetas a exortar Israel dos erros que vinham cometendo. Então Deus já coloca uma quarta figura de relevância para permanecer, para perseverar, consolidar, para preservar essa aliança. O povo mesmo assim se corrompe, vai sofrer 2 exílios, principalmente o babilônico, volta com Esdras e Neemias, que reencontram o livro da lei, começam a doutrinar o povo. Quer dizer, muita coisa envolvida. Mas aí vem uma aliança mais excelente, que foi por meio do sangue do Filho de Deus. Então, se Deus se preocupou com a antiga aliança, imagina com a última aliança, com a nova. Se Deus deu uma complexidade de estratégias para que ela fosse perseverada, fosse preservada, ainda mais aquela que foi feita pelo sangue do Filho dele. Então, nós cremos que a última aliança ela é irrevogável, não só pelo que o Apocalipse diz, mas pela lógica do que Deus foi estabelecendo. Então, sejamos enfáticos. Primeiro ponto, não haverá nova ou outra aliança, pois a de Cristo é suficiente e é duradoura até a eternidade. Segundo ponto, não haverá novos escritos doutrinários. Isso quer dizer que isso aqui, a nossa Bíblia, o cânon das Escrituras, o cânon sagrado, a palavra de Deus foi fechada. Não quer dizer que Deus parou de falar, não quer dizer que Deus não se comunique, mas o que é suficiente foi para cá. Toda a doutrina eu devo encontrar aqui na palavra de Deus. O que nós podemos variar são usos e costumes. Doutrina bíblica está aqui. A forma com que nós traduzimos e interpretamos para a nossa realidade, mediante a revelação do Espírito Santo, isso pode variar. Mas a doutrina, ela é a mesma. Desde os tempos dos apóstolos, desde os tempos anteriores, ela vai ser perseverada. Quarto ponto, fundamental para que nós não caiamos num espírito esotérico, um espírito que daqui a pouco a gente está buscando em signos. Não haverá nova profecia. Calma, eu não estou dizendo que não haverá pessoas que profetizarão, não estou dizendo que não haverá o dom profético, que não haverá profetas, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que de um ponto de uma novidade, não vai existir mais nada. Uma profecia, para fazer sentido hoje, ela tem que estar inserida dentro das profecias que já foram reveladas. Veja a história de Daniel. Daniel vê o último grande reino que vai ser destruído pela pedra fundamental. Você acha que alguém vai ter uma revelação mais profunda que Daniel? O sermão escatológico de Mateus 24, do próprio Cristo, alguém vai ter uma profecia maior? Logicamente que não. As profecias hoje, elas precisam ser precisas, elas devem ter precisão para que nos ajudem a ter clareza das profecias maiores que são bíblicas. Quando nós olhamos para os profetas maiores, quais profecias ainda não cumpriram? Talvez hoje ainda Deus vá ministrando homens com dom profético e com encargo profético a nos revelarem
como esse meio termo vai acontecer entre uma profecia e outra. Esses homens vão tendo revelações e entregam profecias para ajustar. Mas assim, uma grande profecia já está aqui na Bíblia, já foi revelada. Quarto ponto, não haverá nova revelação. E eu não estou dizendo da revelação que você tem quando você busca a palavra na sua individualidade. Estou dizendo de revelação. O que o livro do Apocalipse nos diz? Que Jesus entregou uma revelação. Ele era a revelação para o próprio João. Então, de um ponto de vista bíblico, revelação de uma maneira grandiosa daquilo que estava oculto, estava em segredo com Deus e foi entregue para os homens, isso já concluiu. Temos revelações que têm muito mais um cunho profético, que nos ajudam a entender o nosso tempo e o texto bíblico, mas a revelação, a grande, já foi posta, pelo Apocalipse de João, é suficiente para nós entendermos que o fim é a igreja clamando pelo retorno do nosso Senhor e o Jesus voltando, estabelecendo novos céus, novas terras, nós vivendo com Ele na Nova Jerusalém. Então, uma grande revelação não é mais necessária desse ponto de vista. Então, assim nós entendemos que os últimos dias têm a ver com essa ausência de novidade. Ficou claro para você? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não faça nada. Preste atenção. Eu estou dizendo que o fundamental foi posto com Cristo e suas consequências. Consequência de homens que escreveram, de homens que profetizaram a partir de profecias estabelecidas e de homens que viram a revelação de todas as coisas. Então a concretude está na Bíblia. Os últimos dias, de um ponto de vista, começam com Cristo, mas também existem os últimos dias que são um conjunto de sinais que servem para que nós identifiquemos o tempo cronológico que nós estamos. Se você parar para pensar, Deus, ele não habita num lugar terreno porque ele habita num lugar temporal. Existe uma diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Existe uma diferença entre o tempo eterno, a realidade do kairos, para o tempo terreno, a realidade do cronos, cronológica. Os gregos entendiam isso. Quando nós olhamos o Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus estava com Deus desde o princípio. Uma revelação mais profunda que a de Moisés, colocando Jesus antes da eternidade. E o Apocalipse vai dizer que Jesus está depois da eternidade, ele está no tempo eterno. Entendendo que ele está no tempo eterno, ele age sobre o tempo terreno, cronológico, para sinalizar a proximidade da sua vinda. Então, quando nós vemos sinais sendo cumpridos, nós temos a certeza que a vinda está cada vez mais próxima. Hoje, nós estamos mais perto que a volta de Jesus que ontem, mais perto da volta de Jesus que ontem. Então esses sinais, esse conjunto de sinais que também recebe o nome dos últimos dias, eles são fundamentais para nós nos localizarmos, nós entendemos a profecia e vermos onde no tempo terreno, cronológico, nós estamos em relação ao tempo eterno. Eu quero comentar com você aqui brevemente 4 pontos que você pode complementar também lendo os textos que eu vou dizer, e qualquer estudo também que você encontre na internet é fundamental para isso. Sinais que evidenciam que o retorno de Cristo está se aproximando, que ele é concreto. Primeiro ponto, o aumento das guerras, da fome e terremotos. Sermão escatológico de Mateus 24, a partir ali do verso 7 vai dizer isso. Vai aumentar o número de guerra, fome e terremoto. Então, quer dizer, se já existia isso, tende-se a aumentar a cada vez esse conjunto de dramas pessoais, a violência da guerra, a violência da fome, a violência dos terremotos, as isolações serem mais intensos à medida que nós avançamos o tempo, porque a Terra vai reagindo à vinda de Jesus. Falta de amor, nós acho que nem precisamos ser cristãos para entender como a nossa sociedade cada vez mais tem carecido do amor, tanto de receber como de dar e como de buscar. Prazeres carnais têm substituído prazeres espirituais e profundos relacionamentos. Então, Mateus 24:12 vai dizer da falta de amor. A pregação do Evangelho, talvez o grande sinal escatológico do Novo Testamento, é o Evangelho sendo pregado em todas as nações como aquilo que precede o fim. Então, nos últimos dias, o Evangelho vai ser cada vez mais pregado. E aí, para a gente caminhar para a conclusão da nossa aula, eu quero te convidar a enfatizar não mais a Mateus 24, mas a segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, que vai falar da desunião familiar. Então, eu acho que você já pensou muito, já ouviu falar muito sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Será que ali a guerra em Israel, com o nosso fetiche de tentar entender Deus em Israel, será que a guerra em Israel é um sinal para a volta de Cristo? Às vezes nós esquecemos que o próprio Cristo diz que o povo de Israel não o verá novamente até que diga, bendito que venha o nome do Senhor, Então nós precisamos ajustar também as nossas expectativas quanto a Israel. Nós às vezes nos preocupamos com muita agressividade, violências, roubos, desunião,
mas nós esquecemos de entender que Deus trabalha com famílias. Então, existe uma terra que evidencia sinais escatológicos, mas existe uma instituição dentro da organização igreja que é precisa, como um termômetro, para nós avaliarmos se Cristo está realmente vindo ou não, se Cristo está próximo ou não. E eu quero te convidar, então, agora a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Paulo aos Timóteos, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, talvez, né, o escrito de Paulo mais dramático. Paulo estava ali numa proximidade com o fim da vida, então, não só por expectativa, mas por razão, ele sabia que Cristo estava próximo dele. 2 Timóteo 3, nós vamos ler até o versículo 4, anote na sua Bíblia, isso serve para a sua edificação espiritual e o seu conhecimento, vai dizer assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele não está mais dizendo como nos últimos dias, nesses últimos dias, assim como o escritor de Hebreus, ele está falando de algo que virá a ser estabelecido. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Veja, Paulo está falando para Timóteo que existe uma desunião que evidencia a chegada dos últimos dias, e eu quero enfatizar não uma desunião do homem com a sociedade e consigo mesmo, pela busca dos prazeres irrefreados, mas do homem para com o seu compactuante de sangue, do homem com o seu ancestral. Então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é, em um contexto de desunião familiar, será que a sociedade que a gente vive hoje existe mais união ou desunião familiar? Paulo está dizendo, grosso modo, Timóteo, nos últimos dias, aqueles que antecederão a vinda de Cristo, não quer dizer que Cristo vai voltar semana que vem, só porque hoje talvez nós estejamos nos últimos dias, mas daqueles que precedem a vida de Cristo, as famílias serão atacadas. Mas veja, Paulo tem um teor extremamente negativo. Ele está dizendo que serão desobedientes aos pais, irreconciliáveis, aquele que tinha uma aliança a quebrou e não tem interesse em voltá-la. São caluniadores, falam mal do outro. Quer dizer, esse indivíduo, ele não tem amor pela família. Eu quero ser enfático em te dizer que a família, ela é uma instituição escatológica, uma instituição do escatom que nos ajuda a compreender o lugar de Cristo nesse seu retorno nos últimos dias. Então ficou claro, Paulo está falando de problemas familiares, mas o que eu quero te dizer também é o seguinte: Paulo não está dizendo que essas famílias serão cristãs. Paulo não está dizendo que essas famílias são famílias alcançadas pelo Evangelho. Ele só está dizendo, no geral, lançando palavras ao vento. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, Timóteo. Famílias serão destruídas. E eu quero te colocar como um bálsamo de alívio, porque Paulo está colocando situações que podem acontecer na igreja, mas a ênfase é para fora da igreja. Então, o que Paulo está dizendo em 2 Timóteo 3 é que, fora da aliança com Cristo, Timóteo, é natural que as famílias se corrompam. Fora da aliança com Cristo, Timóteo, é natural que as famílias se diluam, que pais não queiram mais estar com seus filhos e filhos rejeitem os seus pais. E o que nós vemos hoje na sociedade europeia, com esses inúmeros lares de idosos que nós temos. E o problema não está no lar de idosos, porque nós sabemos que a vida real não é aquela que nós sentimos, é aquela que nós podemos ter. Mas o abandono dos idosos nos lares. Será que não diz respeito a isso? Famílias que não têm uma palavra, não têm uma fé em Cristo, que abandonam, como o próprio Cristo diz, né, que vocês fazem corban, num outro contexto religioso, mas aqueles que delegam, que rejeitam o cuidado com seus pais, pais que não conseguem disciplinar e cuidar dos seus filhos e delegam eles a cuidados de outros, né, até virtuais, né, como o uso das redes sociais. Nós vemos hoje, seja na Europa, no Brasil, em qualquer continente, que a instituição família tem se diluído ao ponto de nós aceitarmos e ser natural um animal fazer parte da família. Então, de um ponto de vista da OMS, da Organização Mundial da Saúde, não sei se você sabe, mas um animal é considerado emocionalmente e praticamente um membro da família. Você é sozinho e tem um cachorro, esse cachorro com quem você tem apego emocional, e talvez você mais tenha apego ao cachorro do que ele a você, ele é considerado como seu familiar. O que está dizendo aqui? Sem amor à família.
sem amor pela família. Então eu deixo de querer ter uma esposa e ter um filho para que eu tenha um animal que substitua nesse ponto. Então, resumindo aqui, não vamos nos alongar, Paulo está falando, fora da aliança, Timóteo, não tenha nada para esperar das famílias a não ser disputas, a não ser problemas. Então, como nós podemos entender 2 Timóteo 3 como um texto escatológico, sendo que ele é tão pessimista e a escatologia fala de uma esperança na vinda de Cristo? Será que Deus vai abater as famílias ao ponto de elas serem tão destruídas para quando ele chegar ele vai encontrar uma igreja amargurada? De forma alguma. Eu quero concluir essa aula aqui com uma grande esperança. Quando a gente fala de esperança, a gente fala das profecias que antecedem o retorno de Cristo. Vamos lá para o último livro da Antiga Aliança, profeta Malaquias, capítulo 4, verso 5 ao 6. Então, quero que você entenda como complementar o que Paulo falou em 2 Timóteo 3 para uma realidade de famílias fora da igreja, fora da aliança, e que Malaquias profetizou no capítulo 4, 5 e 6 versículo para famílias dentro da aliança. Para você entender qual escolha que você vai fazer hoje. Esperar o que Deus já profetizou a respeito das famílias fora da igreja, fora da aliança, ou esperar o que Malaquias profetizou para as famílias dentro da aliança com o Senhor. Malaquias 4, 6 dá uma conversão de laços familiares dentro da família dos justos, vai dizer o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Claramente, Malaquias está dizendo, eu, o Senhor, enviarei o profeta Elias antes do grande e temível, o dia do juízo, quando Cristo virá para julgar as nações, pisará o lagar no furor da sua ira, trará a espada e promoverá salvação para os salvos e condenação para os condenados. E ele continua dizendo, está dizendo o seguinte, povo de Israel, qual o grande sinal para entender a vinda do profeta Elias, da escatologia? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos para os seus pais. Veja que coisa linda. Malaquias está profetizando e dizendo assim, um grande sinal para entendermos o retorno do Messias, o estabelecimento da sua vontade, a violência da sua vontade sendo estabelecida, pode sim, conforme as profecias anteriores, ter que cumprir algumas etapas, mas baseado na vinda de profeta Elias a família se convertendo. Então, às vezes, nós temos uma expectativa, quanto ao que Deus está fazendo nas nações. Será que o Senhor está fazendo com que o Evangelho chegue aos confins da terra? Será que Israel é um sinal escatológico? E a igreja que não cresce, a igreja que o reino que estabelece, e os justos, e o clamor, e as casas de oração, são fundamentais. Mas muitas vezes nós esquecemos de ver a família como uma instituição escatológica, uma instituição dos últimos dias, uma instituição do escatom. O grande crivo para entender o resultado do efeito do profeta Elias vindo ou voltando, as famílias sendo restauradas. Então olha, deixe de olhar, na verdade, para o que Deus está fazendo fora da igreja, para reconhecer nos ímpios a volta de Cristo. Mas agora olhe para dentro da igreja, para a sua realidade. A sua família viveu uma restauração, não quer dizer que o profeta Elias veio porque a tua família foi restaurada. Mas se a sua família viveu uma restauração, ela está vivendo de acordo com a profecia de Malaquias. O profeta Elias, e Jesus vai dizer, ele veio como João Batista, mas ele também haverá de voltar. Não sei se fisicamente, não sei se como outro profeta como João Batista, eu acho que não, mas o espírito de Elias há de voltar para preparar uma vez mais a igreja, mas nós estamos aqui para enfatizar que a família ela é um termômetro. Se a família está sendo restaurada, o tempo de preparo que antecede a vinda de Cristo está se abreviando. Então reflita sobre isso. O que Deus tem ministrado ao teu coração? Se Deus tem colocado ânsias por famílias restauradas, são orações e clamores escatológicos que preparam cada um de nós para os últimos dias. Os últimos dias são coisas incríveis, Nós não precisamos apenas tentar discernir quem é a besta, o número da besta, tudo aquilo mais, mas nós podemos com clareza, pelo menos o básico, compreender. Famílias restauradas têm a ver com uma necessidade, um clamor de Deus baseado em Malaquias 4, que antecede o grande e temível dia do Senhor, e nós entendemos aquilo que diz respeito a nós, a nossa participação, que é cuidar das nossas famílias, como uma atividade escatológica. E lembra que eu falei no começo? Por que nós devemos entender a igreja, Porque é importante entender a igreja como a comunidade do fim dos tempos, dos últimos dias, para que nós vivamos hoje com o padrão
do amanhã. Essa foi a aula, então, sobre o destino da igreja, sobre o lugar que a igreja vai chegar, mediante o caminho que ela vai percorrer, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa aula, eu quero te convidar a talvez assisti-la novamente. Quero te convidar a assistir não só esse módulo, mas ao módulo que saiu anterior a esse sobre a igreja. Eu quero te convidar a continuar conosco. Toda terça-feira nós temos um conteúdo que foi orado, que foi discernido no Espírito, para edificar e compartilhar contigo. Por isso não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de nos seguir no canal aqui do YouTube, a compartilhar esse link com outras pessoas que precisam aprender um pouco mais da igreja. Nós encerramos esse módulo agora e nós contamos com as suas orações, contamos com o seu afinco em nos ajudar a crescer para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Então eu quero te convidar a orar para encerrar esse tempo, dando graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem ministrado a cada um de nós. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, e nós te damos, segundo esse módulo, Deus, graças porque o Senhor nos fez participantes do Teu corpo. O Senhor nos deu uma família que é tanto terrena como espiritual e celestial. E, Senhor, a minha oração é para que cada irmão que tenha ouvido essa palavra possa tê-la enraizada no seu espírito e possa equipar o seu comportamento para aquilo que nós haveremos de viver com o Senhor. Pai, abençoa todas as famílias aqui representadas, que essa palavra possa gerar frutos, Senhor, de unidade, de amor, e nós possamos, na nossa particularidade, na nossa maneira pessoal, cumprir Malaquias, cumprir a carta de 2 Timóteo 3, cumprir o sermão escatológico de Mateus 24, daqueles que aguardam seu retorno. Assim nós oramos em nome de Jesus. Te aguardo para mais aulas. Não deixe de nos acompanhar toda terça-feira às 20 horas. Deus abençoe.